Olá, estamos iniciando o mês de setembro, conhecido pela campanha que visa alertar para a importância da saúde mental e para a prevenção do suicídio. Para falar conosco sobre isso, nós convidamos o Dr. Bruno Guidolin, médico psiquiatra e coordenador da Unidade de Psiquiatria do Hospital de Clínicas Ijuí. Doutor, seja muito bem-vindo. Doutor, por que as doenças mentais são cada vez mais crescentes? Isso é real ou as pessoas estão buscando mais ajuda? Marília, sim, né? O que a gente percebe, assim, principalmente dessa nova geração, que eles realmente têm buscado ajuda mais cedo, né? Não que a geração, né, os idosos, meia-idade, né, adultos, né, maduros, não tenham buscado ajuda também, né? Eu acho que a informação ajuda bastante as pessoas a buscarem ajuda, né? Então hoje, como a gente tem a nossa saúde, né, física, que a gente se preocupa fazendo exercício físico, tendo uma boa alimentação, né, a gente também se preocupa hoje muito sobre a saúde mental. Então de ter bons relacionamentos, tentar ter menos estresse no dia a dia, que a gente sabe que é difícil, né, mas que a gente tenha uma melhor qualidade de vida, né, e estilo de vida para que a gente possa desenvolver uma boa saúde mental e prevenir patologias, né, transtornos mentais que levem, né, essa pessoa a deixar de fazer as atividades que gostava antes, né, ou ter a rotina das suas atividades do dia a dia, como trabalho, estudo, convivência com as pessoas. Mas o senhor acredita que as rotinas atuais mais corridas, elas interferem? Realmente houve uma crescente ou realmente as pessoas estão procurando mais um médico? Eu acho que são as duas coisas, né, Marília? Eu acho que a questão de realmente a rotina está muito mais puxada no dia a dia, né? As pessoas têm estudado, trabalhado, família, filhos, né? A exigência da nossa sociedade dos dias atuais, né? Com o boom de informações que nós temos, né? Então hoje a pressão de não estar sabendo, né, do que anda acontecendo na nossa cidade, nosso estado, nosso Brasil, nosso mundo, né? Com as redes sociais, as informações, enfim, já as demandas que a gente já tem naturalmente da vida adulta ou até da infância e adolescente, a gente vê as crianças também, né, com tantas tarefas no dia a dia, com uma pressão já, uma ansiedade exagerada sobre várias atividades. Então, assim, a exigência de ter novas atividades, né, podem causar transtornos psiquiátricos, com isso buscando ajuda de forma precoce, né? Mas, claro, acho que a gente vem desmistificando e até fazendo esse tipo de atividade, né, tendo informações de as pessoas buscarem onde buscarem ajuda, né? Eu acho que é interessante porque acaba desmistificando aquela figura do psiquiatra, do psicólogo, do profissional de saúde mental que né, é coisa para louco, vamos encher de remédio, vamos deixar dopado, né? Então, desmistificar um pouco isso, né? E ver que são profissionais, né, e médicos como outro que tratam da saúde mental também das pessoas, né? Então, como falei, como a gente tem a saúde física que outros profissionais, colegas médicos tratam como cardiologista, endocrinologista, pneumologista, nós psiquiatras também tratamos e prevenimos, né, para não ter um transtorno mental, trabalhando a saúde mental. Certo, falando sobre suicídio, existe um limite de tempo para que a pessoa procure ajuda para que ela não se torne possível suicida? Eu acho que a gente tem que também tirar um pouco, né, desmistificar um pouco a questão do suicídio, a palavra suicídio, né, Marília? Eu acho que assim, é um assunto, uma palavra que por muitos anos foi colocada como tabu, né? Então, como a gente sabe, dentro do próprio jornalismo, a gente não, né, publica sobre o suicídio, maneiras, enfim, a gente sabe que tem hoje alguns meios que não são éticos que fazem isso, né, mas meios, né, que têm ética não publicam isso de questões de como cometeu, enfim, essas situações. Então, a campanha Setembro Amarelo veio para desmistificar esse assunto do suicídio, né? Então não tem um tempo, né? Porque muitas vezes as pessoas, quando acontece o suicídio, né,
Mas como? Tava tudo bem, não tinha nada, né? Tava feliz, né? E a gente sabe hoje mais ainda com redes sociais, né? Que lá tá tudo bonito, mas em quatro paredes, né? Muitas vezes não está, né? Então tem o íntimo da pessoa que as pessoas de fora não sabem muito bem, né? Então, assim, não tem um limite. Eu acho que, claro, quanto antes buscar ajuda, melhor, né? Já tem pesquisas bem estabelecidas, né? Que não é do nada, né? Mais de 95% dos suicídios e das tentativas de suicídio são por algum transtorno mental, sim. A maioria são transtornos depressivos, transtornos bipolares, transtornos por uso de substâncias como álcool e drogas. Então, assim, a maioria tem uma causa por trás, sim. Então, por isso que quanto antes as pessoas buscarem ajuda mesmo, a gente vai evitar esse final que a gente não quer, que é o suicídio, né? Então, com certeza, quanto antes buscar ajuda de algum profissional, né, ou solicitar ajuda, que é importante. E essa pessoa que receber também, por isso o laço amarelo não é só para representar a questão do Setembro Amarelo, mas a gente entrega e faz essa campanha também de entregar o laço amarelo para as pessoas, para que quando ela precisar de ajuda, entregar para outra pessoa, tipo, estou solicitando ajuda. E aí, a partir disso, buscar profissionais que possam ajudar, né, essa pessoa que está em algum sofrimento. Doutor, há uma idade em que a pessoa tem mais propensão para desenvolver algum transtorno psiquiátrico? Não tem idade, assim, Marília. É claro, eu acho que cada idade tem o seu aspecto, né, do seu, como a gente comentou, né, na infância e adolescência, grandes atividades, adolescente, né, a questão que todos nós, né, adultos já vivemos, né, essa fase da adolescência que é bem conturbada em algumas situações, né, a questão de sexualidade, convívio social, escolha de uma profissão. Então, normalmente nessa faixa de idade, né, a gente tem muitos transtornos ansiosos, transtornos depressivos, né, a gente vem falando muito do transtorno de déficit de atenção e hiperatividade também, algumas crianças que podem ter esse déficit por uma questão genética, enfim, ou situacional, que é da sobrecarga de atividades que ela tem, ou não, por isso que é bom sempre, né, fazer uma avaliação com um profissional qualificado para fazer o diagnóstico e o tratamento adequado, né? Adultos jovens, né, entre 20 e 30 anos, onde realmente são patologias genéticas dentro da psiquiatria, vão aparecendo como esquizofrenia, bipolaridade, mas que podem apresentar os primeiros episódios, né, depressivos, psicóticos, esquizofrênicos. Os de meia idade já começa, né, um pouco a questão de entrar na meia idade, de estar envelhecendo, né, então transtornos depressivos e ansiosos vão aparecendo, e no idoso a mesma coisa, indo já para um final de vida, né, então assim, quadros demenciais, né, que a demência de Alzheimer, que também é uma patologia neurológica, mas com características psiquiátricas também. Então, é um trabalho conjunto que nós temos com o neurologista de poder ajudar tanto o paciente quanto a família, né, de poder entender melhor o quadro desse paciente, né. Então, são características da faixa de idade, né, que vão aparecendo transtornos psiquiátricos em vários momentos, mas não tem assim, tem mais na criança, tem mais no adulto jovem, tem mais no adulto maduro ou no idoso. Acho que é muito característico da situação mesmo que aquela pessoa está vivendo. E claro, tem questões genéticas que vão aparecer mais cedo em algumas crianças, adolescentes, ou mais tarde, né, no adulto, né, jovem, no adulto maduro. Uma dica para quem está convivendo com alguém que percebe que a pessoa está com algum problema mental ou algum transtorno, mas essa pessoa está resistente a buscar ajuda. O que o senhor diria para essa pessoa? Acho que assim, tem que ter paciência, ter bons ouvidos, né, escutar, né, tentar não, ter mais o sentimento, ouvir mais o sentimento da pessoa e não colocar, não, eu já passei por isso, não, vai passar isso, aquilo. Então, acho que é muito mais ser um bom ouvinte realmente dessa pessoa e tentar convencer e tentar, assim, que busque realmente um profissional, né, qualificado em saúde mental para isso, para poder ajudar,
né? Poder buscar ajuda. Naquele primeiro momento, tu tem que acolher o sentimento da pessoa, acolher o sentimento, né, que ela está tendo naquele momento, né, e não simplesmente colocar barreiras para aquilo, né, que normalmente quando a gente fala em suicídio, isso até é uma dificuldade até de profissionais de outras áreas, médicos e não médicos, né, mas profissionais da área da saúde, de lidar com um pensamento suicida, né, e tipo, não pensa bobagem, não, isso vai passar, porque isso é barreiras, porque daí assim, tu não abre o sentimento da pessoa naquele momento, não abre para que ela fale, coloque para fora aquele sentimento, né? Então, é importante ser bom ouvinte, né? Escutar muito bem o que a pessoa tem para falar. E depois disso, realmente, olha, quem sabe eu tô, né, te ouvindo aqui, vendo que tu tá em sofrimento, que tu tá pedindo ajuda, porque é um pedido de ajuda que tu tá. Vamos, quem sabe, procurar um psicólogo, um psiquiatra, né, um serviço especializado, ou até a própria UBS, ou, né, o nosso serviço que nós temos no HCI, né, de nosso ambulatório de saúde mental, né, em casos mais graves, realmente, e a UPA ou, né, até a própria nossa emergência, como no caso que tem realmente uma tentativa de suicídio com ingesta medicamentosa, por exemplo, é um dos que a gente recebe mais na emergência, né? Então, assim, de buscar realmente ajuda, né? E levar, muitas vezes, se comprometer a levar até aquela pessoa que está pedindo ajuda, para que realmente, porque se deixar por conta, eles não vão buscar. Então, se, né, alguém vir pedir ajuda, né, para você, né, vá junto com essa pessoa, né, nessas ajudas para que ela realmente busque, né, e receba esse tratamento e esse acolhimento. Agora o senhor falou sobre a questão do acolhimento. Eu acho que a pessoa que tem algum transtorno, ela normalmente se sente muito julgada desde que ela é diagnosticada com um desses transtornos, e muitas vezes ela é questionada, mas você tem tudo, mas olha a sua condição, isso é falta de alguma coisa, enfim, são julgamentos que mesmo depois que a pessoa comete, tira a própria vida, por exemplo, ela ainda assim vai ser vítima de algum julgamento. As pessoas falam em empatia, mas ao mesmo tempo elas não conseguem imaginar o que a pessoa está passando naquele momento. A pessoa que tem um transtorno, ela superdimensiona os sentimentos, ela perde em alguns momentos a lucidez. Como que a gente pode explicar um pouquinho para quem não passa por tais situações, qual é a realidade dessa pessoa, que ela tem uma doença, né? Ela não simplesmente sente algo, né, relacionado àquilo. Não, com certeza, quando a pessoa tem uma doença, um transtorno mental, né? Claro que cada transtorno mental tem as suas peculiaridades, tem os seus sintomas, né? Então não dá para generalizar tudo, né? Então, assim, como tu falou, assim, sair fora da realidade, né? Ter sintomas psicóticos, por exemplo, ouvir, ver, né? Coisas que, né, as pessoas não estão vendo, sentir, ter sensações que as outras pessoas não estão tendo. Claro que é superdimensionado em relação a isso, mas é por um sofrimento, uma situação que está acontecendo, né? Que tem toda uma explicação também fisiológica, uma questão orgânica, né? Que não é se fazendo, não é um agazão, não é uma bobagem, não é falta o que fazer, né? Então, assim, não, tem toda uma explicação fisiológica em relação a isso, né? Também. Então, cada patologia, a gente tem uma explicação genética, fisiológica, né? E que esses sintomas vão realmente prejudicar o paciente, né? Ter vários prejuízos da vida do paciente, né? Então, essa questão de as pessoas pré-julgarem porque a pessoa não tem dívida, tem um carro do ano, tem, né, uma família, né, nota 10, né, o casal nota 20, né, casal que não tem problema. As pessoas não sabem o que muitas vezes acontece no íntimo de cada família, de cada situação, né? Então, não é só porque no Instagram estão viajando, estão isso, estão aquilo, que não possa ter problemas, né? Então, esse pré-julgamento realmente difícil, né? Então, assim, tu não tem...
Não tem que reclamar. Exato, é muito delicado isso, assim, tipo assim, tu não pode reclamar de nada. Por que não pode? Ou também tem a situação de a pessoa tira a própria vida e aí sempre questionam, mas não pensou no pai, não pensou na mãe. Né? Exato, assim, claro que o suicídio, a gente tem números que mostram assim que a cada suicídio diretamente são atingidas 8 pessoas, que essas 8 pessoas são possíveis novos suicidas, porque por situações como essa, não pensou na mãe, no pai, no filho, no marido, na esposa, enfim, no irmão, então diretamente são 8 pessoas e no mínimo indiretamente 50, que são o quê? Amigos, colegas de trabalho, enfim, que daqui a pouco é um gatilho para novos suicídios, Então, esse é um cuidado que a gente tem que também ter com as pessoas que sofreram por um suicídio de um familiar, de amigo, volta, que é a pós-versão que a gente fala, tá? Pós-venção, desculpa, que é o suicídio, o pós-suicídio, Então, a gente tem que ter cuidado com essas pessoas também, Infelizmente, a gente não vai conseguir resgatar porque a gente perdeu aquela pessoa por algum sofrimento que ela estava passando. Mas ao em volta a gente tem que cuidar também, Então, por isso que é um cuidado que temos que ter. Mas essa questão realmente do pré-julgamento a gente tem que ter muito cuidado. Que a sociedade hoje não está nos permitindo a sofrer. E isso é um cuidado que a gente tem que ter. Sim, a gente pode sofrer, a gente pode ficar triste, a gente pode ficar alegre, a gente pode ficar ansioso, a gente pode, esses são sentimentos do ser humano, na devida proporção, para que a gente possa elaborar as questões da nossa vida. Não simplesmente achar que está tudo lindo, maravilhoso, que não existe. Eu brinco que a vida não é um morangão com chantilly, não é tão docinha assim, Tem as suas amarguezas durante a vida, as suas dificuldades, E a gente tem que até mostrar isso para a nova geração, que essa geração está com muita dificuldade de lidar com tolerância, Então, assim, tolerar os problemas, tolerar o sofrimento, Que não querem sofrer, não. Nós sofremos sim, nós somos seres humanos, qualquer um de nós vai ter algum tipo de sofrimento, de tristeza, de ansiedade durante a vida. E que a gente possa se preparar para isso, E que não pense em tirar a sua vida porque está passando por aquele sofrimento, que isso passa, vai passar. E a gente possa elaborar da melhor maneira possível, com tratamento psicológico, tratamento psiquiátrico, se necessário algum remédio ou não, ou mudança no estilo de vida, como eu falei, melhorar a sua qualidade de vida. Então a gente tem vários tipos de atividades que a gente possa melhorar, para que a gente lide melhor com esse sofrimento. Qual a dica que o senhor dá para os pais que estão aí lidando com as crianças hoje, que estão muito ligadas à tecnologia, a tudo que está surgindo hoje no mundo, e como que eles podem lidar para que talvez venha lá da infância esse entendimento do quanto a saúde mental é importante, assim como a física? Eu acho que assim, o mais, eu como pai novo que sou, tenho dois filhos de 3 anos e de 1 ano. É claro que no dia a dia a gente fala assim, uma frase interna nossa, familiar, que a gente fala, nasce-se um pai, nasce-se uma mãe, nasce-se várias culpas, Então, de a gente não estar presente o tempo inteiro, de não fazer isso, fazer aquilo e tal, eu acho que é um pouco da nossa geração nova de pais, que a gente talvez tenha se queixado dos nossos pais, Então, assim, não dá tudo pro filho, acho que não é bem por aí, Eu acho que, assim, a gente tem que ter mais tempo, mas um tempo não quantitativo, é qualitativo, ter um tempo de qualidade com seus filhos, Então, de brincar, de conversar, de ler, de tirar a tela, tentar tirar a tela total, assim, em momentos, jogar bola, andar de bicicleta, enfim, ter momentos em família com maior qualidade, Então, a dica maior que eu dou realmente para os pais é essa, de tentar ter uma melhor qualidade de tempo com seus filhos e em família,
porque isso vai aproximar mais os pais, né, com os filhos, de aproximar, de ter aquele porto seguro, né, de quando tem essas situações, né, de dificuldades na vida, né, de ter um pai e uma mãe presente para poder dividir isso com seus filhos, de poder dividir com, né, o sofrimento, e aí sim poder, né, enfim, trabalhar isso de novo com algum profissional que possa ajudar se necessário, mas se daqui a pouco internamente poder resolver isso, né? Porque tu tem um pai, uma mãe e um filho entendendo que pode contar com o pai e com a mãe, né? Então acho que é muito mais importante esse vínculo já e trabalhar isso desde cedo, né? Nessa idadezinha que meus filhos estão hoje, para que eles entendam que lá adiante isso vai ser necessário sim, né? Não tem família ele perfeita. Ele vai sofrer, todo mundo sofre. Exatamente, e ele venha e busque a gente. É porque eu sou psiquiatra, minha esposa é psiquiatra, a gente é ser humano, a gente também tem os nossos defeitos, né? Então, assim, de poder trabalhar isso também internamente dentro de casa com os seus filhos, né? E com o seu cônjuge, enfim, com o seu marido, com sua esposa, para que a família seja mais próxima e unida, para que possa, né, enfim, acolher quando tiver esses problemas lá fora. Agora, um clichê, mas que eu preciso perguntar, porque eu acho que é uma dúvida que todo mundo tem. O suicida, ele dá sinais de que ele pode cometer suicídio ou há uma particularidade em cada caso? Claro, acho que tem particularidades, né, Marília? Mas eu acho que assim, como eu comentei, 95% dos, né, suicídios ou tentativas de suicídio tem um transtorno psiquiátrico por trás. Então, assim, sim. Já é um sinal. Sinais, né? Sinais de fala, né? De tipo assim, minha vida eu não vejo mais sentido. Tá muito difícil. Eu não quero mais trabalhar, não quero mais estudar, não quero mais jogar bola com os meus amigos, ou não quero mais sair para me divertir, né? Então, assim, são falas, são comportamentos, principalmente, que tipo assim, opa, peraí, mas a Marília tá estranha. Ela não é assim. Por que ela tá assim, mais quieta na dela, não tem participado mais das reuniões, ou da saída com os amigos e tal? O que tá acontecendo com ela? Esses são os sinais. Muitas vezes não é só de fala, é de mudança de comportamento, de postura que a pessoa tem no seu dia a dia. E quem é que observa isso mais? É quem está mais próximo, que são família, colegas de trabalho, né? Então, assim, as pessoas que, né, tão próximas e que querem te cuidar, querem cuidar daquela pessoa que está em sofrimento, né? Tipo, opa, peraí, Marília, vem cá, por que está acontecendo? Por que tu tá, né? Por que tu tá assim? E daqui a pouco só uma aproximação já vai, e a questão da escuta, né, do acolhimento, já vai aliviar aquilo. Porque são normalmente problemas, situações do dia a dia. Porque eu briguei com meu namorado, com meu esposo, meus filhos não estão bem na escola, no trabalho eu não tenho gostado de tal comportamento do meu chefe, isso e aquilo. Que isso que a gente ouve muito, né, nas rotinas dos nossos atendimentos, das dificuldades que as pessoas têm realmente no dia a dia, né? E daqui a pouco passa esse pensamento de morte, passa esse sentimento de tipo assim, eu não quero sofrer, eu não quero ter esse sentimento. E a morte é a solução mais rápida e simples, que a gente sabe que não é assim, né? Então passa esse sentimento, e aí muitas vezes até assusta as pessoas. De tipo, não, mas peraí, eu tô pensando em morrer? Não, tem que buscar ajuda, tem que buscar um acolhimento para entender o que está passando na minha cabeça, né? Então acho que isso também tem modificado de as pessoas entenderem esses sinais que a nossa mente e o nosso comportamento tem nos passado. Nós falamos, voltamos aos pais, voltamos também a quem convive com a pessoa que está passando por um momento difícil. E agora eu queria voltar também para quem está passando por esse momento, o que pode fazer, como pode começar de maneira simples, buscar ajuda. Tem gente que não procura porque acha que é caro pagar uma terapia, é caro ir no psiquiatra, enfim, qual que é o seu conselho? Eu acho que assim, o primeiro passo é realmente, né, entender o seu sentimento, entender o que está se passando na sua vida. Eu falo isso muito em palestras, em aulas que eu dou, não existe uma pílula mágica, né? Porque as pessoas muitas vezes nos buscam, né? Principalmente o psiquiatra, porque
psiquiatra é que pode medicar, nós como os médicos podemos medicar, né, os transtornos mentais, né, o psicólogo faz a psicoterapia, né, que é tão essencial quanto né, a parte farmacológica quando necessária, né, então assim, eu acho que o trabalho conjunto entre o psiquiatra e o psicólogo é o que vai realmente ter um efeito muito maior na efetividade mesmo do tratamento, né? Então, é importante reforçar até, né, o papel do psicólogo, né? Na nossa equipe, dentro da HCI, nós temos psicólogos que trabalham conosco tanto na unidade de saúde mental que nós temos no HCI, quanto no ambulatório, quanto em outros, né, setores dentro do HCI, como o CACOM, também ter psicólogo. Então, assim, o entendimento da instituição também, do papel do psicólogo é importante, né? Então, assim, de buscar essa ajuda, mas entender que também ele precisa fazer movimentos na vida dele para fazer essas mudanças. Então, assim, que a gente precisa, claro, muitas vezes recuperar o paciente, tirar aquele do famoso, né, do fundo do poço, né, dar um up no paciente. Às vezes ele precisa de um empurrãozinho. Exatamente, precisa de um empurrãozinho para fazer um tratamento, seguir um tratamento, mas que depois a gente trabalhe também essas mudanças que ele vai ter que fazer na vida dele. Porque, como eu falei, não tem uma pílula mágica, não tem uma palavra mágica do psicólogo que, se a pessoa não fizer esses movimentos de vida, não vai mudar, né? Ou pode mudar, mas vai ser temporário, porque na maioria dos casos que a gente vê e tem recebido, principalmente pós-pandemia, né, com a questão do aumento da ansiedade, aumento dos transtornos de humor, como a depressão, né, se tem uma sobrecarga muito grande. E a medicação vai auxiliar, vai ajudar a diminuir a sintomatologia que o paciente tem, por exemplo, de humor e de ansiedade. Mas se ela continuar com essa corda esticada o tempo inteiro, daqui a pouco ela vai arrebentar. Então ela tem que dar uma reduzida na tensão para que ela possa seguir sua vida. Então, por isso que a cobrança que muitas vezes a gente tem, né, com os pacientes é de fazer esses movimentos. Claro que esses movimentos são, né, passo a passo, não vai ser do dia para a noite. Claro, o remédio pode ajudar. Também não é contínuo, né? A pessoa muitas vezes dá certo, depois ela volta um passo atrás. Isso, então assim, é esse jogo, né? Então, por isso que é tão importante a pessoa, claro, que está em algum sofrimento, buscar ajuda e entender esse contexto, né? Que é um tratamento que pode ser rápido no primeiro momento, mas que depois vai ser lento e gradual, porque tem que ter mudanças de comportamento, de visões, de entendimento da sua vida, né? Porque tem coisas do passado, por exemplo, que a gente não vai mudar, mas que a gente possa também trabalhar o passado do paciente para melhorar o presente e o futuro, né? Então, para que ele elabore melhor as questões do passado dele, para que possa ajudar, principalmente para o presente dele, para melhorar o futuro dele. A maioria das pessoas, em algum momento da vida dela, vai precisar de ajuda para passar por algum momento difícil da vida dela, né? Em resumo. Claro, com certeza. Eu acho que somos humanos, nós temos erros, acertos, sofrimentos, então assim, não é que necessariamente todas as pessoas vão ir para um psiquiatra ou para um psicólogo, mas que elas entendam que se aquele sentimento, aquelas emoções, aquele comportamento dele está tendo prejuízo para a vida dele, é importante que ele busque ajuda, porque isso vai diminuir a capacidade dele trabalhar, estudar, conviver com as pessoas. Então, por isso é importante a busca do tratamento para isso, para poder ela viver a sua vida normalmente. Doutor, muito obrigada pela sua participação, seus esclarecimentos. Muito obrigada a você que está em casa e nos acompanhou até agora. Lembrando que o Ministério da Saúde disponibiliza o CVV, que é o Centro de Valorização à Vida, através do 188, que é o número que você pode ligar e de forma sigilosa receber um apoio psicológico. Também pode entrar no site cvv.org.br para mais informações. Siga nos acompanhando nas redes sociais e até o próximo Conexão HCI.